Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está nos acompanhando aí, primeiro, primeiro programa que a primeira gravação que a gente vai disponibilizar aqui no canal, o projeto Pão Diário Lês. O projeto Pão Diário Lês é um projeto que nasceu da ideia de duas pessoas, né? Da necessidade de estudarmos ainda mais a lição da escola sabatina. Então, o projeto Pão Diário é que diariamente nós estamos recebendo do poder de Deus através da lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina é produzida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. É bem verdade que esse canal não é um canal oficial da igreja, né? Eu particularmente sou irmão leigo, né? Mas tem a participação de um pastor, teólogo adventista, pessoa de bastante conhecimento e um grande amigo, um grande irmão, que vai estar nesses dias de gravação compartilhando o seu conhecimento conosco e, sem dúvida alguma, Deus vai abençoar de maneira poderosa, como já tem nos abençoado, né? Gostaria de chamar o nosso querido pastor, irmão Esinaldo Pereira, diretamente de Belém do Pará. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quero cumprimentar aí meu amigo Adão, prazer aí estar com você aqui nesse canal. Também quero cumprimentar aí todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. A gente não sabe de onde você está assistindo, talvez você esteja aí dentro do carro, talvez esteja na sala de casa, não sei, talvez esteja no local de trabalho, mas é uma alegria cumprimentá-lo. E talvez você também já esteja aí nas horas do sábado, estudando a lição, ou então até mesmo assistindo esse vídeo. Então é uma alegria estar com você aqui e juntos com Adão aí a gente vai estudar a lição, então recapitular a lição, pegar aqui os pontos principais aqui da lição. Exatamente, meu pastor. Eu acabei não dizendo, né? Mas eu sou o irmão adventista, né? Membro da Igreja Adventista de Rua das Artes do Jardim Independência 2, né? Me chamo Adão Cândido, sou pai da Andressa Cândido, do Yuri Cândido também, membros da Igreja Adventista da Independência 2. Tenho como minha esposa, uma bênção de Deus, né? Andréia Cândido também. Manda um abraço para ela. Vai estar assistindo aqui conosco. E, enfim, é um prazer, né, compartilhar com os nossos queridos irmãos a lição da Escola Sabatina. Estou com a lição aqui, Zidane. Legal. Lição da Escola Sabatina. Eita, rapaz, isso aqui é o pão diário, né? Então, livro de Hebreus, mensagem para os últimos dias. E como está rica, rapaz. Essa lição está demais, podemos dizer assim, né? Já começamos o ano 2022 aí bem, né? A carta aos Hebreus é uma carta desafiante. É uma das, assim, na verdade, qualquer ou todo livro da Bíblia é importante, mas a carta aos Hebreus ela tem uma relevância, assim, primeiro porque há uma discussão em torno da autoria da carta. Boa, perfeito. Há uma discussão em torno da autoria da carta, porque é uma carta diferente dos outros 27 livros do Novo Testamento, porque é uma carta que não apresenta a autoria. Ela não começa assim apresentando a autoria, né? Por exemplo, o Evangelho de João, o grande Evangelho de João, a gente bem sabe que foi João que escreveu, porque há elementos aí que o próprio João ele consegue se identificar quando ele fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, etc. Era um recurso da época que eles usavam assim sempre na terceira pessoa, né? Então a gente sabe. Lucas, ele mesmo se introduz. O apóstolo Paulo nas suas cartas, eu, Paulo e tal, etc. Mas Hebreus, quem escreveu? Interessante essa questão, né? Nós estamos até argumentando sobre isso ontem, né, Isnaldo, com relação o motivo pelo qual, de repente, Paulo não se identifica, né? Já dizendo que é Paulo aqui, já dizendo que é Paulo. Por que isso, né? Porque de repente ele não se identifica, né? O apóstolo Paulo ele é enfático quando ele diz assim: olha, eu sou o apóstolo de Cristo, vocês não devem contestar essa questão. Mas por que eu não posso contestar essa questão? Porque o próprio Cristo me chamou, né? Em Gálatas, E nas cartas dele, ele deixa isso muito evidente. Só que chega na carta aos Hebreus,
além de ter uma mudança, entre aspas, assim, nós podemos dizer assim, muito significativa na questão literária, da forma como escreve, né? Embora seja muito profundo teologicamente, existe essa mudança, digamos, na forma literária, e existe, entre aspas, essa omissão, não? Ou exatamente a omissão, sem as aspas, né? Uhum. E realmente leva as pessoas a ficarem indagando quem seria o autor. Será que Lucas? Será que... Até Áquila e Priscila, que eram amigos, né? Trabalharam ali com Paulo, né? Quem seria? Barnabé, talvez, quem sabe seria o autor dessa carta aos Hebreus. Porém, você precisa a fonte para nós aí, que deixa claro quem é o autor dessa carta aos Hebreus. Na verdade, há uma discussão, inclusive até o próprio Apolo também já havia sido indicado para ser aos Hebreus, né? O autor da Bíblia. Mas, assim, há algumas evidências de que realmente nós tendemos a pensar e acreditar que foi Paulo. Assim, primeiro, a linguagem técnica e teológica. Se a gente comparar Hebreus com as epístolas de Paulo, a gente percebe que há termos, há frases, a maneira de escrever, a maneira de argumentar é semelhante às outras epístolas de Paulo. Romanos, Gálatas, Coríntios. Então, assim, a maneira de argumentar é semelhante a essas epístolas. Por exemplo, havia na época também, ali no primeiro século, algumas técnicas de escrever, algumas técnicas de argumentar, e somente pessoas com assim, um grau de estudo ao nível do Sinédrio, doutores de teologia, escreviam daquela maneira. No caso, Paulo, antes de ser convertido ao cristianismo, ele era membro do Sinédrio. Exato. E para ser membro do Sinédrio tinha que ser doutor da lei. Sim. E somente doutores da lei escreviam com aquela técnica. A gente encontra isso em Hebreus. Sim. Isso é muito interessante. E assim, nós bem sabemos que se a gente, por exemplo, se a gente comparar assim a Epístola aos Hebreus com as outras epístolas, a gente percebe a temática também ela é semelhante. Por exemplo, Hebreus mesmo, a gente vai recapitular, já recapitulamos a lição, Hebreus mesmo já vai introduzir nos primeiros capítulos a exaltação da pessoa de Jesus Cristo. Elemento predominante na Epístola aos Filipenses, na Epístola aos Colossenses. Então, pela temática, a gente percebe que é Paulo. Agora, sim, é interessante a comentarista Ellen G. White, né? Ellen G. White, no livro Grande Conflito, se eu não me engano a página, acho que você tem a página aí, talvez, o Grande Conflito, Ellen G. White, ela refere-se a Paulo como o escritor de Hebreus. Sim, sim. É lógico, a nossa fonte primária para a gente acreditar que seja Paulo não é Ellen G. White, é a própria evidência interna da carta, como eu mesmo estou mostrando aqui, demonstra-nos que é Paulo. Então, assim, eu mesmo, particularmente, eu não tenho sombra de dúvida que seja Paulo que verdadeiramente tem escrito essa importante epístola. Agora, uma coisa interessante, Adão, é que Hebreus, ele tende a ser, essa carta, ela tende a ser uma carta geral para todos os cristãos da época, diferentemente das outras epístolas gerais, né? Exato, diferentemente das outras epístolas que eram mais dirigidas a congregações locais, então aos Colossenses, aos Efésios, né, aos Coríntios. Então, Hebreus ele tem a ideia de ser uma epístola mais geral aos cristãos que estavam sendo perseguidos na época. Eu estou pegando a fonte aqui, Zinaldo, é o Grande Conflito, na página 347, né? E 411 também tem uma coisa ali, a senhora White afirmando, né? A escritora Ellen G. White afirmando, sim, Paulo ser o autor da carta aos Hebreus. E pegando exatamente essa questão de Hebreus, né? Às vezes assim, a galera está na igreja e pergunta assim, mas Hebreus, o que significa Hebreus, né? Então, é bacana para nós introduzirmos legal, nós vamos falar um pouquinho desse panorama geral. E falando desse panorama geral, a princípio, eu gostaria que argumentasse essa questão aí do nome Hebreus. Por favor, pode ficar à vontade. Sim, há uma ideia de que a palavra hebreu, que na verdade é uma palavra antiga, né? Essa palavra ela nos remete a Abraão, o pai da nação israelita. Então a ideia é que Abraão tenha sido o primeiro hebreu, os patriarcas lá atrás, os primeiros hebreus. Mas essa palavra me parece que ela tem uma raiz de servo também. Então, hebreus são servos, entendeu? Há essa ideia. Há essa ideia de que os hebreus aqui sejam servos. Por isso que
É por isso que a carta ela pode ser dirigida de uma forma geral. Então, talvez Paulo esteja falando a todos os servos de Deus, a todos os descendentes de Abraão, não somente os israelitas de sangue, os judeus de sangue, mas Paulo ele fala, acho que é na carta aos Gálatas, ele fala assim que todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, até mesmo gentil, são filhos de Abraão. Sim, então são hebreus. São hebreus. Maravilha. E é exatamente essa questão que você falou do público-alvo, né? Os hebreus, então, nós poderíamos dizer em linhas gerais que os hebreus são o povo de Deus, que também os hebreus seriam os israelitas, que também os hebreus seriam os judeus. Isso. E exatamente para esse público específico, né, dos judeus, que essa carta é direcionada, assim, né? Embora, como tu bem disse, ela é direcionada, ela é uma epístola geral e em todos os tempos as pessoas podem ler essa carta e tirar as lições para a sua realidade atual. Lá, quando foi escrita, né, e inclusive essa é uma coisa bacana de se dizer também, mais ou menos a época quando foi escrita, né? Tem uma ideia aí que a carta é escrita entre 64 a 68, né? Isso é importante, não? Antes da destruição do templo, porque o templo de Jerusalém é destruído no ano 70. E eles conservam alguma coisa assim de rituais, etc. E na carta aos Hebreus não existe uma citação específica a respeito da destruição do templo. Ou seja, esse argumento é muito forte. Um evento de tamanha monta, de uma proporção incrível. O templo era a casa de Deus na terra, então não haver essa especificidade de informação a respeito da destruição do templo deixa claro que a carta ela é escrita bem antes, né? Ou bem antes, não digo, mas antes da destruição do templo. E aí tem uma ideia aí que entre alguns estudiosos, que entre 64 a 68, mais ou menos, a carta é escrita. Mas esse público-alvo específico... Ou até mesmo, viu, Adão? Desculpa te interromper. Até mesmo um pouquinho antes, sabia? Ali em torno de 61 para 63. Sabe por quê? Sim. Porque Paulo, ele morre no ano 63. Ele morre no ano 63, máximo 64, mas é mais aceitável 63. Por quê? Porque ele morre no mesmo ano que Pedro morre. Então, Pedro é crucificado de cabeça para baixo em Roma e Paulo é decapitado no mesmo ano. E o ano é 63. Então, a ideia é que a Epístola aos Hebreus ela tenha sido escrita menos de uma década antes da destruição do templo. Então, o templo foi destruído no ano 70, então a gente pode colocar a carta aos Hebreus no máximo no ano 63. É por isso que a carta, é interessante isso que você falou, a gente encontra menções dos serviços do santuário. Exatamente. Ele fala dos sacerdotes, etc., que ainda oferecem sacrifícios, Sim. que são sombra, né? Então a gente percebe ele mencionando os serviços do santuário no tempo dele. E o Paulo, no caso aí, ele termina de escrever a carta aos Hebreus, né? Porque João, ele não termina de escrever o seu evangelho, né? Lucas também não. Lucas também não, né? Mas o apóstolo Paulo, ele termina, então, de escrever o evangelho, ou seja, se ele morre, então, no ano 63, então, sem dúvida alguma, é um pouco anterior, né? E dá bastante argumento aí, de 61, 62, enfim... E até 68, aí a ideia de uma galera geral aí que foi escrito a carta aos Hebreus. Interessante, Asinaldo, que Paulo, esse teológico fantástico, né, rapaz, ele os temas de Hebreus, assim, as coisas que ele diz ali, somente um judeu, e aí vem a questão do Hebreus, né, somente um judeu entenderia o que Paulo está falando, que é muito profundo. De repente, uma pessoa leiga começasse a ler aquelas questões. Eu estava pregando um dia desse para a graça de Deus na igreja e estava falando que o primeiro livro que eu li na vida, né, foi a carta de Apocalipse, né? Eu ouvia muito essa ideia de que, olha, que o mundo está acabando e está tudo acabando, etc e tal, e eu, tocado por Deus, falei, rapaz, tem que ler isso logo aí, eu não vou perder um tempo lendo Gênesis, porque isso já está no início, nós estamos no final, e fui ler Apocalipse. Em resumo, não entendi nada, né? É uma coisa muito profunda. Simbolismo do Apocalipse ali. Eu fiquei doidão, né? Não consegui entender nada. Por que eu estou dizendo isso aqui? Alguém que não fosse judeu e não conhecesse todo o sistema de tipologia do Antigo Testamento, né? A respeito do santuário, da Torá, e tal, etc e tal, lendo a carta aos Hebreus, eu fiquei um pouco assim também. Rapaz, que está falando de quê? Que absurdo é esse, né? E então...
Paulo ele fala para um público que realmente conhecia, né? Pode ser que sejam judeus pela questão da filiação, porque aceitaram, né? Judeus e gentios, ou podem ser que eram judeus raízes mesmo, está em moda falar raiz, né? Pode ser que sejam judeus raízes mesmo. Eu queria que você comentasse a respeito. Isso. Há uma ideia interessante, você falou uma coisa interessante, né? A erudição da carta aos Hebreus requer que seja um escritor erudito e alguém conhecedor da história judaica, dos costumes judaicos e da teologia judaica. Precisa ser um judeu erudito. Aqui. Exatamente. E assim, um escritor judeu erudito da época, nós tínhamos alguns nomes fortes dentro do cristianismo, como João, Lucas, né? Lucas, um baita de um erudito. Doutor, né? Lucas, um baita de erudito. Apolo, a Priscila e Áquila, eruditos em alto nível, tá? Mas esse erudito aqui, para escrever, além de ser uma pessoa tão estudada, por exemplo, o João mesmo. O João, ele nunca alcançou uma posição de doutor da época, mas João, ele tinha uma erudição pelo seu próprio estudo particular e pessoal e pela sua própria experiência de vida. Ele começa a escrever... Exato, ele começa a escrever seus livros praticamente no final da vida dele, cerca de 60 anos após a crucifixão. Então, quer dizer, além do estudo, tem experiência de vida, a tal ponto que João, na época, era conhecido como João o Teólogo, para você ter uma ideia. Mas ele não havia feito nenhum doutorado, etc. e tal. No entanto, o escritor de Hebreus, a gente percebe uma erudição técnica. Exatamente. Nesse caso, tem que ser alguém que conheça tudo sobre o judaísmo, tem que ser um doutor em teologia da época, e a pessoa que nós temos ali com todo esse currículo é o apóstolo Paulo. Maravilha. Por exemplo, você falou aí, e o público-alvo também precisa ser no nível para entender, né? Exatamente. O mais interessante, Adão, que você me fez lembrar, olha só, a carta, ela tem uma erudição tão profunda que Paulo, ele chega a falar assim, olha, bem que eu queria falar coisas mais difíceis para vocês, mas eu não consigo porque vocês estão apenas no leite. Eu falei, rapaz, se isso aqui é leite, imagina a exigência que imagina o mingau, né? Perfeito. E essa galera dos hebreus aqui, Esnaldo, parece que o Paulo faz menção e diz assim, olha, os que são da Itália vos saúdam. Interessante, né? Os hebreus, então, essa galera que estava passando esse perrengue, nós podemos dizer assim, eles estavam especificamente na Itália, ou seja, a carta é escrita por Paulo, tem alguns italianos com ele que mandam essa carta para os irmãos hebreus que estão na Itália. Sim. É interessante, isso é muito importante que você está falando. Por que é importante? Porque Paulo usa essa mesma técnica nas outras cartas. Que os irmãos de Colosso. Exato, os irmãos de Colosso. Saúda os irmãos de Filipos, etc. Exatamente. Aqui está saudando vocês. E tem uma coisa que quando eu li, eu também remontei ao apóstolo Paulo. Falei, cara, isso aqui quem costumava fazer era o apóstolo Paulo aí, né? Maravilha. Eu acho que a gente tem fortes evidências. Por favor. Tem fortes evidências. Eu não posso falar que foi Mateus que escreveu o livro. Embora não haja nenhum problema, Mateus também era um erudito. Mas nós temos fortes evidências. Foi o apóstolo Paulo. Maravilha. É uma coisa que nós sabemos que pode ser, não digo que fracionada, mas subdividido o livro de Hebreus, né? E eu peguei uma subdivisão aqui, que subdividia ali o livro de Hebreus em 4 partes, mas eu já vi outros argumentos que dividiam em 6, outros em 8, outros em 10, fatiando para melhor entender a ideia que o autor queria, né? Então, nós entendemos aí que o apóstolo Paulo, né, ele escreve essa carta para esses nossos irmãos hebreus, judeus, que estão na Itália, e essa galera está passando uma situação difícil, né? Praticamente mais de 30 anos após Jesus Cristo ter subido aos céus, e eles estavam sofrendo uma perseguição, em alguns momentos aprisionamento também, né? E alguns desses irmãos hebreus, inclusive, sendo judeus e conhecendo todo o processo ali que era feito da tipologia no santuário terrestre e tal, de estar fazendo
a morte de cordeirinhos, todo aquele processo cerimonial, né? A tipologia ali que apontavam para Cristo, alguns deles queriam fazer, continuavam a fazendo, né? E alguns que não faziam eram olhados de forma marginalizada, digamos assim. Olha, você deveria fazer. E o livro de Hebreus, você deveria fazer esses cerimoniais todos, ainda que você seja um judeu cristão, né? E o livro de Hebreus vem querendo acabar com isso, digamos assim. Corrigir, né? Simples, né? Então, essa subdivisão devia mais ou menos... O livro de Hebreus ali, eles exaltam a pessoa de Cristo, o seu sacrifício, a sua pessoa, né? Acima de todo o processo tipológico que tinha no Antigo Testamento ali. Então, no capítulo 2 e o capítulo 1, capítulo 2, é falado sobre os anjos e a Torá, dizendo que Jesus é maior que os anjos, maior que a Torá. A outra divisão, capítulo 3 e o capítulo 4, falando que Jesus é maior que Moisés. Moisés levou o povo para uma terra prometida, mas Jesus uma terra prometida terrestre, mas Jesus está levando o povo para uma terra prometida eterna, né? A outra divisão, a terceira, seria o capítulo 5 ou capítulo 7, falando do sacerdócio, que Jesus Cristo é maior do que os sacerdotes que tinham que oferecer sacrifícios por si mesmo, né? Mas Cristo, ele é o próprio sacrifício, digamos assim. Ele não é da ordem dos sacerdotes de Arão. Levítico, né? É a ordem de sacerdote de Melquisedeque. E a quarta divisão aqui fala a respeito do sacrifício de aliança, né? O sacrifício de Cristo é maior que todos os sacrifícios das alianças que Moisés passou para o povo lá atrás. Enfim, enaltece Jesus Cristo dizendo a sua superioridade ali, né? E eu acho que a partir daí a gente consegue entrar na lição. Por favor, eu queria que você discorresse um sentido aí. Vamos lá. Não, mas é interessante essa estrutura que você apresentou, né? Eu acredito que a gente ler a Bíblia assim é melhor para a gente compreender, né? A gente conseguir pegar as estruturas, porque a gente consegue entender o pensamento do escritor, para onde ele está querendo conduzir o leitor. Perfeito. E eu acredito que o autor da lição é o Dr. Félix Cortez, né, especialista em Novo Testamento da Igreja Adventista, muito boa lição. Eu acredito que a gente precisa entender também a linha argumentativa do autor da lição, né, a maneira como ele distribuiu os assuntos aqui. Perfeito. É interessante, né? Assim, já entrando no capítulo 1 e no capítulo 2, que praticamente a lição dessa semana ela tratou especificamente do capítulo 2, mas trazendo alguns comentários do capítulo 1. Sim. A Epístola aos Hebreus, o tema geral dela, assim como você deixou bem colocado nessas 4 partes, é a exaltação da pessoa de Jesus Cristo. E é muito forte isso aqui, a maneira como já começa a carta. A lição da semana passada mostrou que Cristo, né? Cristo é a suprema revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, é muito interessante a maneira, Paulo ele já chega arrebentando já, entendeu? Já chega, esse é a maior de todas as revelações, ele fez o universo, ele sustenta, olha só, Cristo não só fez o universo, o que me chamou a atenção é que ele sustenta o universo. Então, no capítulo 1, a gente tem Jesus Cristo sendo exaltado como sendo Deus, exatamente, o Supremo Criador. Agora, é interessante que há uma comparação no capítulo 2, que a lição dessa semana ela tratou do capítulo 2, né? Se no capítulo 1 Jesus é o Deus Supremo, no capítulo 2 ele é Jesus humano. Então, há essa comparação. Eu quero ler aqui, o amigo que está em casa aí, você pode acompanhar também na sua Bíblia, né? É importante que você tenha a Bíblia em mãos, e um lápis, uma caneta, quiser anotar aí, Hebreus capítulo 2, versículo 14, que foi assim o texto áureo dessa semana, porque a gente se concentrou. Hebreus capítulo 2, verso 14, é importante que você acompanhe. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse texto ele é muito forte. Sim. Eu quero destacar aqui, Adão, essa expressão aqui, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Olha que interessante aqui. Essa é uma expressão técnica que o apóstolo Paulo usa em suas epístolas. Carne e sangue, carne e sangue. Ao usar essas duas expressões,
ele queria dizer assim, participação humana, Sim. Ser humano, entendeu? Então a gente percebe que o verso fala que Jesus Cristo também participou da natureza humana. Ele também foi humano e é humano. E essa expressão carne e sangue significa humano tão quanto nós. Sim, perfeito. Então, assim, isso é profundo demais. Eu já quero me adiantar aqui aos nossos amigos e amigas que estão acompanhando. Vou ser sincero para vocês, a gente pode passar aqui 40 minutos, 1 hora, 2 horas, Muito uma pouco. semana, 1 mês, 1 ano, décadas, nós nunca vamos entender o que é isso aqui. É o mistério, né? Como que o Deus, até me arrepia, tô falando aqui, como é que o Deus do universo se tornou humano? Exatamente. Então, assim, Adão, vou ser sincero para ti, Adão, me desculpa pela minha ignorância, mas a minha cabeça, ela não consegue processar o pensamento. Não dá para processar o pensamento. Não sei se você concorda comigo. Não, perfeito. Na verdade, esse é um mistério, né? Esse é um mistério que pelos séculos em términos da eternidade estudaremos e não compreenderemos o amor de Deus. E quanto mais a gente estudar, mais difícil vai ficar de entender. E mais gostoso vai ficar de estudar. Adão, se você me permite, só mais um comentário. Sim, por favor. Coisa rápida aqui. A gente percebe, interessante uma comparação, Adão, que eu estava vendo. O autor da lição não chega a mencionar isso. É muita coisa para o coitado mencionar também. Mas eu estava fazendo uma comparação. Hebreus, os 2 primeiros capítulos, eles são semelhantes a Gênesis, capítulo 1 e 2. Olha só que interessante. No capítulo 1, nós temos a imagem do Deus criador do universo. Deus fala e as coisas vão acontecendo, certo? No capítulo 2, nós temos Deus tocando no ser humano. Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Perfeito, então a gente tem assim, no capítulo 1, nós temos uma ênfase do Deus do universo, o criador do universo. No capítulo 2, nós já temos Deus no jardim do Éden, com o ser humano. E a gente percebe isso em Hebreus 1 e 2. Hebreus capítulo 1, nós temos o Deus do universo, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, nós temos ele participando de carne e sangue, ele em contato com o ser humano. Então, e interessante que a mesma maneira como começa Gênesis 1, é também a maneira como começa Hebreus 1, pelo qual fez o universo. Perfeito. É interessante isso aqui. Perfeito. Muito bom, hein? Muito bom. À vontade aí. Não havia pensado assim, né? Mas perfeito. Maravilha de explicação, de colocação. Hebreus capítulo 2, 14, como você colocou, né? Eu comecei a ler esse verso da metade do verso para trás. Que interessante. Eu coloquei assim, Zinaldo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é esse cara? Quem é esse cabra? Esse cabra é o diabo, né? Depois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele também, Jesus. Também Jesus igualmente participou dessas coisas, né? Então, para que pudesse destruir o poder daquele que tem o poder da morte, Jesus Cristo necessariamente precisou tornar-se humano aí, né? Fisicamente, né? A famosa herança genética Jesus Cristo recebeu, além das fragilidades humanas. Nós temos que correr aqui, porque realmente o tempo... Temos que correr, infelizmente. Nos empurrando aí, né? Nós fizemos a introdução, achei que foi necessária nós fazemos essa introdução, mas agora temos que correr um pouquinho aí. Na parte do domingo, está falando a respeito... a parte de sábado nós acabamos falando o subtítulo. Trabalhamos bem. O nosso irmão fiel, né? E de domingo está falando o irmão como redentor. E o irmão como redentor está falando a respeito do jubileu e do ano do jubileu, né? E aí a referência aqui na guia da lição, Levítico capítulo 25, e vai falando a respeito do ano do jubileu, as pessoas que porventura teriam que vender as suas casas, as suas posses, poderiam resgatá-las, mas caso não pudessem resgatá-las, poderiam até mesmo ser escravizadas, mas se não fossem escravizadas, ou se também fossem escravizadas, elas poderiam ter um irmão, e esse irmão, um parente, poderia resgatá-las. Por favor, discorra o assunto. É interessante. Que fala havia lá uma lei, né? Que Deus mesmo havia estabelecido. É interessante isso aqui, né? O ano jubileu, a cada 50 anos, a pessoa ela poderia ter o resgate de suas posses. Né? Se a própria pessoa havia sido vendida como escrava, ela teria que aguardar
50 anos para ser libertada. Sim. E é interessante, Adão, isso independente, né? Por exemplo, vamos ver, é porque o ano jubileu ele era fixado no calendário israelita. Então, por exemplo, se 5 anos antes eu fosse vendido como escravo, bastava eu esperar 5 anos. Então, independente de qual período que a pessoa havia vendido suas posses, ou ela mesma sendo vendida, ela esperaria o ano jubileu. Só que isso poderia ser adiantado se ela tivesse um parente próximo, né? E tinha que ser o parente mais próximo. Tinha que ser o parente mais próximo. Ele poderia lá pagar a dívida e resgatar. E o interessante é que a Bíblia, o Antigo Testamento, vai trazer essa imagem do parente mais próximo que paga o preço e resgata. E ela faz tipo uma tipologia para a pessoa de Jesus Cristo. Sim. A gente encontra bastante, isso aí não é necessário a gente abrir o texto bíblico, mas lá no livro de Ruth, Ruth lá, o Boaz, né? Aquela história lá de Ruth, o Boaz, ele casa com Ruth, e Ruth não é israelita, justamente para que Noemi pudesse ter o resgate de sua herança. Noemi ela estava viúva. E o interessante ali é que Boaz, ele é chamado, eu fiz esse estudo, ele é chamado mais de 19 vezes de redentor. No hebraico é o termo Goel, redentor. Então há um link muito grande. Então o autor da lição ele foi muito feliz ao fazer esse resgate aqui do Antigo Testamento. Por quê? Porque, na verdade, a carta aos Hebreus, e não somente a carta aos Hebreus, mas o próprio Novo Testamento, tem como sua base o Antigo Testamento. Eu quero destacar um detalhe aqui, Adão. A lição ela nos remete a Hebreus 2, 14 a 16. Eu quero ler esses textos. Diz aqui. A gente já leu o versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, há um elemento que a gente precisa destacar e esclarecer aqui para quem está assistindo. Sim. Desse também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Verso 15. E livrasse, por isso que ele é o resgatador, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendentes de Abraão. Verso 17. Por isso mesmo, convinha, olha que interessante, que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Quero destacar um detalhe aqui. Eu já quero me adiantar até alguns comentários aqui da lição. Também pensei isso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre a natureza de Jesus, né? Ellen G. White, acho que no livro Desejo das Nações, ela fala assim que ao tratar sobre esse assunto, a gente teria que tirar as sandálias dos pés, porque é lugar sagrado. Quando a gente fala sobre a natureza de Jesus. Ele se tornou humano 100% igual a nós, né? Carne e osso, se tornou humano. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A que ponto ele se tornou humano? A que ponto ele se tornou humano? Então, fisicamente, biologicamente, ele é 100% igual a nós. Agora, a sua natureza, ela é humana, mas não 100% igual à nossa, como eu e você temos. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Sim. E ao ele se tornar humano, ele herdou a natureza humana, mas não a natureza pecaminosa. Ele herdou a natureza humana de Adão antes da queda. Sim. Que era a natureza humana, mas não pecaminosa. Porque se Cristo herdasse a natureza humana como a nossa, ele teria que morrer por ele mesmo. Não poderia ser nosso Salvador. É por isso, Adão, que eu quero destacar, sabe qual palavra? Aqui só para terminar meu comentário. No versículo 17, uma palavra interessante, ó. Por isso mesmo, convinha que ele, em todas as coisas, se tornasse... Olha a palavra que vem agora. Semelhante. Olha só que interessante. Algo que é semelhante não é algo igual. Não é igual. Não é igual. Ele é semelhante aos irmãos. A pergunta é, em que aspecto ele não é semelhante? No quesito pecado, no quesito de natureza pecaminosa. E aí, fazendo um paralelo com João, João, quando ele fala da pessoa de Cristo em relação a Deus, João usa a palavra igual. Jesus é igual a Deus. Sim. Agora, quando a Bíblia usa Jesus em comparação ao ser humano, usa a palavra semelhante. Semelhante. Perfeito. Avança aí, que às vezes eu tenho um problema. Essa parte foi bom você adiantar, que ela está na terça-feira, carne e sangue, mas foi perfeita a colocação. Rapaz, eu acabei, viajando aí, tão gostoso aí ouvir tu falar, que acabei passando essa questão aí. Mas enfim, vamos avançar aqui. Na parte de segunda, diz assim que
não se envergonha de chamá-los de irmão. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Aí eu fiz uma pergunta. Você já se envergonhou de Jesus? Não é uma pergunta retórica, né? Também, quando terminei de estudar essa parte, eu fiz a mesma pergunta. Porque é uma pergunta para nós, né, Ginaldo? Para mim, Você já se envergonhou de Jesus? Aí alguém pode bater no peito e dizer, não, nunca me envergonhei de Jesus, isso é um absurdo. Aí você pode ajustar a pergunta e dizer assim, em algum momento você se envergonhou. Porque Jesus aqui, em nenhum momento, ele se envergonhou, né? Adão, eu acho que sua pergunta é muito importante. Sabe por que ela é importante? Sim. Porque acho que a gente, você percebe que a gente está muito no campo teórico, né? Sim, a lição ela tem que ser prática. Ela tem que ser prática. Gente. Então, assim, por exemplo, às vezes eu quero falar aí para o amigo ou amiga que está nos assistindo, né? Você está lá naquela universidade, que não é uma universidade de confissão cristã. E aí na sala de aula, e ali está, talvez ali algum comportamento contra o cristianismo. Você tem condição e força para falar que você é cristão? Né? Então, essa pergunta ela é muito importante. Talvez a gente responda imediatamente. Não, eu nunca me envergonhei de Jesus Cristo. Será? Sim. Prossiga aí, Adão, desculpa. Tem uns meandros aí que poderiam nos ajudar nessa questão. A gente vai comentar a respeito disso. A pergunta 3 aqui, em Hebreus capítulo 11, etc., aqui, está falando aqui a respeito da experiência de Moisés, né? De que forma Moisés, né? Ou de que forma as decisões de Moisés exemplificam, pode fazer um paralelo com o que Jesus Cristo fez por nós, né? E Hebreus capítulo 11, dos 24 e 26, vai falando um pouquinho da história de Moisés, falando que pela fé, Moisés, já sendo grande, né? Recusou as riquezas do Egito, preferiu ser maltratado como povo de Deus, tendo por maior riqueza os insultos com Cristo do que as riquezas da terra, os prazeres da terra, podemos dizer assim, né? E por que Moisés fez isso, né? A lição diz assim, porque ele tinha em vista a recompensa. Né? Moisés tinha em vista a vida eterna, então não eram os prazeres temporais que segurariam Moisés, mas por ter em vista a vida eterna, ele resolve participar das agruras ali do povo judeus, que eram escravizados, ele prefere ser identificado com o povo. E a lição diz que Jesus Cristo fez algo desse tipo aí conosco, sim, né? Sim. Moisés é um tipo de Cristo, né? Moisés é um tipo, olha, Moisés era o herdeiro do trono egípcio. Aí Moisés, ele rejeita o trono egípcio para sofrer junto com o povo. Moisés é o libertador que tira o povo do Egito, conduz pelo Mar Vermelho e leva para a terra de Canaã. Então, assim, vou ser sincero para ti, uma criança, se estiver assistindo a gente, está entendendo o que a gente está falando. Entende, né? A gente percebe muito bem a imagem de Jesus Cristo aqui na pessoa de Moisés. É certo que um tipo, ele nunca é perfeito. Ele é como, assim, o próprio Paulo fala em Hebreus, é uma sombra da realidade. Sim. Então, assim, nós encontramos essa perfeição, esse antítipo na pessoa de Jesus. Jesus deixou o trono de glória para sofrer com seus irmãos, para se tornar humano. E nos conduzir no deserto dessa terra rumo à Canaã celestial. Então, a tipologia é perfeita. Perfeito. E Timóteo, capítulo 1, verso 8 a 12, o guia da lição vem nos orientando, diz assim, portanto, não te envergonhes, apóstolo, aliás, Timóteo falando, né? Portanto, não te envergonhes dos testemunhos de Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro dele. E aí ele diz assim, como é, nós podemos dizer, mas como é que eu não me envergonho do testemunho de Jesus e nem dos nossos irmãos em Cristo? E ele diz assim, antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Em outras palavras, Reginaldo, nós não nos envergonhamos de Cristo. Seria um absurdo, mas a nossa natureza é essa, né? A natureza pecaminosa é essa. Para nós não nos envergonharmos de Cristo e nem de nossos irmãos na fé, nós precisamos do poder de Deus. Então, em qualquer momento que nós estejamos, digamos assim, envergonhando ou não testemunhando a favor de Cristo, ou nos envergonhando ou não testemunhando em favor dos nossos irmãos, é porque, infelizmente, nós estamos longe do poder de Deus. E o guia da lição ainda diz assim, depois de sofrer perseguições e rejeição, muitos dos hebreus começaram a sentir vergonha de Jesus por suas ações. Alguns correram risco de expor Jesus à zombaria em vez de honrá-lo. Hebreus capítulo 6, o verso 6. Interessante isso aqui. Por suas ações, alguns correram risco de expor Jesus à zombaria. E eu fiquei pensando o seguinte, não.
Aquela pessoa que é um cristão, né, que aceitou pela graça de Deus a Jesus como Salvador pessoal, ele pode levar Jesus à zombaria, pode fazer com que algumas pessoas zombe da religião que ele julga ser a que conduz à vida eterna, por causa das suas atitudes, né? Por causa, talvez, da sua identificação com as coisas do mundo, né? Infelizmente, tem alguns cristãos que você tem que fazer um esforço muito grande, ou ficar sabendo por A ou B ou C pessoa que ele, de fato, é um cristão, porque você não consegue identificar, primeiro na fisionomia, né? É verdade. O rosto iluminado. E primeiro, e depois pela sua forma de se vestir, pela forma como come, pela forma como usa as modas, pelos seus divertimentos. Então, esse tipo de comportamento pode fazer com que algumas pessoas que não conhecem Jesus não queiram conhecê-lo. Isso seria uma zombaria, um insulto com a pessoa de Jesus. Causando vergonha, né? Nós estaríamos nos envergonhando de Jesus. Exato, e vitupério para o nome de Cristo. Essa lição é muito apelativa, essa lição aqui de não se envergonhar de chamar de irmão, né? Fiquei pensando, rapaz, Jesus não se envergonha de me chamar irmão. Rapaz, quem eu sou, rapaz? Que Jesus me chama de irmão. Quem é o filho do homem, né? Por que eu vou me envergonhar de Jesus Cristo? Adão, eu tenho uma sugestão aqui. Eu acho que a lição de terça-feira nós já comentamos sobre a natureza humana de Jesus, né? Se você quiser avançar aí para quarta e quinta, a gente vamos tem fazer que tomar o fechamento cuidado com o tempo. Eu sei que o amigo e a amiga que está nos assistindo aí talvez tenha seus compromissos também, mas pode avançar aí. Perfeito, chegamos nas partes finais realmente, né? Quarta-feira fala a respeito do aperfeiçoamento por meio de sofrimentos. Isso aqui eu achei muito profundo, Isnaldo. Está falando de Jesus Cristo, para que ele pudesse ser nosso suficiente Salvador, ele precisou passar por aflições, por sofrimentos, para que ele pudesse entender o ser humano e pudesse socorrer o ser humano, ele precisou sofrer na carne. E isso não é uma verdade teológica, isso não é uma verdade bíblica, né? Então é preciso entender como é que funciona, como é que esse sofrimento de Jesus Cristo foi um benefício para nós. Porque, de certo, não foi um benefício para ele. Mas como é que foi um benefício para nós? Eu acho, Adão, que o autor da lição, o doutor Félix Cortez aqui, ele está sendo muito estratégico. Ele está nos preparando para os próximos temas aí pela frente. Sabe por quê? Olha só. O maior tema de Hebreus está no capítulo 8, versículo 1, que é Jesus como nosso sumo sacerdote. Perfeito. Lá no capítulo 8, verso 1, fala assim, ora, a suma das coisas que temos dito, resumo de tudo. Quer dizer, o principal de tudo é que nós temos um sumo sacerdote, né, ministro do santuário e tal. Só que é o seguinte, presta atenção comigo. Para Jesus ser um sumo sacerdote, que é o intercessor diante de Deus, ele tem que ter experimentado. Sim. O que um sacerdote faz? Ele intercede diante de alguém. O que é interceder? Interceder é pedir clemência, né? Tenha misericórdia e tal, etc. Só que para alguém fazer isso, tem que ter experimentado. Entendo. Então, assim, olha a sequência interessante. Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, no templo de Deus no céu. Mas para que Jesus interceda por nós, ele teve que passar por aqui, experimentar, viver isso aqui. E aí sim a gente entende melhor essa palavra, ele ter sido feito perfeito. Não porque ele não era, mas essa questão de ter sido perfeito é ter obtido uma experiência. Ele é humano. Então, ao ele interceder por nós diante de Deus, ele fala, Pai, eu sei como é que é. Eu sei como é que é ser tentado, Pai. Eu sei como é que eu sou que nem eles. Então, assim, como humano, ele consegue segurar na nossa mão, e como divino, ele consegue segurar na mão do Pai. Perfeito. E ele une o ser humano com Deus. Perfeito. E essa é uma segurança, Zinaldo, para nós, né? Porque a Bíblia também apresenta Jesus Cristo como o nosso juiz. A parte de quarta-feira fala a respeito disso. Olha que interessante. Mas assim, Deus poderia ser o nosso juiz, né? O Deus Pai poderia ser o nosso juiz, o Deus Espírito poderia ser o nosso juiz, mas apresenta Jesus Cristo como o nosso juiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa segurança, digamos, não é para Jesus, não é para Deus, não é para o Espírito Santo. Essa segurança de que porque ele passou pelo sofrimento humano, ele é, digamos assim, é mais acessível, ele sente as nossas dores, isso é um benefício para nós, e não para ele. Sim. Porque é mais fácil para nós, como ser humano, falar assim, rapaz, como é que Deus vai me entender se ele não passou por aqui? Né?
Porque Deus poderia ser nosso juiz, Jesus Cristo poderia, o Espírito Santo poderia ser nosso juiz, independente de ter se tornado humano ou não. Mas para que nós tenhamos fé na pessoa que passou pelos sofrimentos que nós passamos, é que Jesus passou pelo sofrimento que ele passou. Né? Então, o benefício é nosso, né? Porque ele seria justo, ele seria perfeito, independente de ter experimentado essas situações todas. Mas vamos avançar aqui, falar de quinta-feira, para a gente finalizar aqui. Diz que outra razão pela qual Jesus adotou nossa natureza humana e viveu entre nós foi para que pudesse ser nosso exemplo. E exemplo de quê, diz a lição? O único que poderia ser um modelo da maneira certa de viver diante de Deus. Isso aqui é muito profundo, né? Adão, se você me permitir, eu quero ler aqui Hebreus 12, 1-4. Vamos lá. Acho que o amigo de casa aí também, se quiser acompanhar. Eu leio aqui e você comenta, por favor, Adão. Você pode prosseguir com o comentário. Mas esse texto aqui ele é muito relevante. Ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vem o verso. Ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, eu achei interessante essa parte, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E aí, o autor da lição aqui, o Dr. Félix Cortez, não é à toa que ele colocou esse texto, Hebreus 12, porque ele relaciona o texto com o título da lição, Jesus como modelo. Sim. Então, um modelo é alguém que chama a atenção, é alguém que a gente fica olhando. Então, é por isso que fala que nós devemos olhar firmemente para Jesus, ele é o nosso modelo. Perfeito, perfeito. Nós poderíamos argumentar outras coisas mais, mas vai ficar muito extenso aqui a nossa bate-papo, e aí vai ficar desinteressante talvez para quem assista. É verdade. Então, nós encerramos com essa mensagem de quinta-feira, que Jesus é o irmão como o nosso irmão, como modelo, o nosso exemplo, como verdadeiramente devemos viver diante de Deus, né? Amém. Jesus foi dado por-se como cabeça da humanidade para que, por seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir. Louvado seja Deus. Capítulo, não digo, página 649 do livro Grande Conflito, da escritora Ellen G. White, né? Eu queria finalizar minha participação, antes que você fizesse as considerações finais aí, Sim. Na minha concepção, aquilo que é o ponto alto da lição, né? Sim. Diz assim na parte de terça-feira, carne e sangue como nós, né? No nascimento, né? Na concepção virginal ali de Jesus, na concepção de Jesus pelo Espírito Santo, né? A natureza divina humana de Jesus foi gerada, né? Eu coloquei o seguinte, Reginaldo, uma linguagem simples, né? Herdou a natureza humana da mãe, herdou a natureza humana da mãe e herdou a natureza espiritual do pai, né? Ou seja, Maria era humana, o Espírito Santo era divino. Representando toda a humanidade ali. O Espírito Santo é divino, e quando Jesus é gerado em Maria, essas duas naturezas, elas se encontram. Então, Jesus era o divino humano. O divino humano. Maria ali está representando toda a humanidade, né? Quando diz lá, Gênesis 3,15, o descendente que nascerá da mulher. Então, essa natureza humana que Jesus é por isso que tem que nascer de algum humano, né? Vai nascer de Maria, lógico. Então, por isso que essa natureza humana que Jesus herda, ele é carne e sangue como nós, ser humano 100% como nós, com uma única diferença, a questão da moralidade, né? Ele herda a natureza humana antes da queda. Sim. Aí alguns, Adão, querem argumentar o seguinte: então assim era impossível para Jesus pecar, porque ele não tinha tendência, inclinação para o pecado. Aí eu volto à pergunta, sabe qual a pergunta que eu volto? Sim. Então eu faço a pergunta: sim, mas para Adão pecar, precisou ele ter a inclinação para o mal? Exatamente, perfeito. E dá para ir além ainda, né, Isnaldo? E dá para ir além ainda, né? Efeito físico do pecado. Então, há um termo técnico na teologia que a divindade humana, né? Jesus, ele foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Boa. Entendeu? Então, assim, ele foi afetado na questão física. Na questão física, ele foi afetado.
Ele iria envelhecer, ele sentiu dor, ele sentiu fome. Esse é o efeito do pecado no físico de Jesus. Mas na sua natureza humana, ele não foi infectado. Então, em seu DNA, em seu gene, ele não tinha nenhuma inclinação para o mal. Ele era o anjo Gabriel, quando fala para Maria, né? O ente santo que há de nascer. Então, na sua própria concepção, é por isso que teve que nascer virginal. Por que teve que nascer de uma virgem? Justamente para não ter a questão da concepção. Porque se tivesse a concepção, já era. A concepção humana já era. Ele nasceria com as inclinações e com as tendências pecaminosas. Por isso tinha que ser de uma virgem. Para que o Espírito de Deus pudesse operar a lei. Porque se tivesse a participação de José, já era. Não teria como. Toda a salvação iria para o espaço. Então, essa é uma questão importante a gente terminar aqui. Assim, uma questão para a gente terminar, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é humano tanto quanto eu e você, com uma única diferença. Sua natureza humana pura, sem nenhuma inclinação para o pecado, sem nenhuma tendência pecaminosa, assim como Adão antes da queda. E alguns argumentos falaram, tá, então assim foi fácil para Jesus vencer, que não tinha nenhuma inclinação. Não, aí foi mais difícil. Sabe por quê? Ele sofreu uma tentação que nenhum ser humano sofre ou sofrerá. Qual é a tentação? A mais difícil de todas. Aí o camarada fala, Jesus nunca teve vontade de fumar, etc. Eu tô aqui morrendo de vontade de fumar. Calma aí, irmãozinho. Eu acho que é ele que tem que defender em causa própria, sabe por quê? Qual foi a tentação que Jesus passou? E ninguém vai passar. Sabe qual foi a tentação? Dele ser Deus. Sim. Não poder usar o poder divino. Aí eu faço a pergunta, alguém aqui que é Deus, que está nos ouvindo, que tem a natureza divina? Capaz. Essa é a pior de todas as tentações. Maior de todas as tentações. Maior de todas. Ele saber que é divino e tem um poder divino e não usar o poder divino. E não usar. Tem que sofrer, tem que obedecer e por aí em diante, né? Temos tendências malignas, a escravidão ao pecado está arraigada em nossa natureza, somos carnais, vendidos à escravidão do pecado, diz Romanos, né? Romanos 7. O orgulho e outras motivações pecaminosas poluem até mesmo nossas boas ações, contudo a natureza de Jesus não foi prejudicada pelo pecado. Se ele tivesse sido carnal, vendido à escravidão do pecado como nós, também teria precisado de um Salvador. Em vez disso, veio como Salvador e se ofereceu como Salvador sem mácula a Deus por nós. Está no livro de Hebreus, capítulo 7. Com essas palavras, então, eu quero te agradecer e agradecer a todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão em casa. No próximo ajuntamento aqui do projeto Pão Diário, Missões da Escola Sabatina, nós queremos discutir um assunto fabuloso contigo, a lição de número 5, né, Zinaldo? A lição de número 5, que tem como título Jesus, o doador do descanso. Então, já convidamos vocês para estar conosco no próximo encontro, a fim de podermos juntos discutir um pouco mais da palavra de Deus, somarmos forças aí com outros irmãos, a fim de entendermos um pouco mais da palavra sagrada. Queremos nos despedir, então, de você que está em casa. Queria despedir aí do Isnaldo, que está um pouco longe também. Valeu. Vamos nos despedir, então, com uma oração. Que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar? Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelos momentos fantásticos que passamos aqui em tua companhia, pelo momento fantástico que passamos aqui, sendo instruídos pelo teu Espírito Santo, que foi o nosso guia, o nosso professor. Amém. Queremos te pedir uma bênção toda especial sobre os irmãos que nos acompanharam durante essa transmissão e queremos desde já te pedir que no próximo encontro eles estejam conosco, a fim de discutirmos juntos a tua palavra e crescermos um pouco mais diante de ti, e crescemos um pouco mais diante de ti quando nos colocamos de joelho, reconhecendo que somos pecadores. Por favor, permaneça conosco, bondoso Deus, e dê-nos um restante de dia, um restante de tarde, um restante de noite feliz na sua companhia. Pois essas bênçãos agradecidos nós te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Ok, Adão, tchau. Forte abraço. Forte abraço, que Deus te abençoe aí, meu amigo. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.